Bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Uma das coisas que eu tenho aprendido nesses meus 50 anos de estudar, de refletir, de pensar, é que nós precisamos conversar. E quando conversamos, seja através da escrita, da fala ou das nossas ações, nós só botamos para fora aquilo que acumulamos aqui dentro. Acumulamos na nossa caixa de reserva mental, acumulamos no coração. Jesus já tinha feito esse alerta, que ninguém podia botar para fora o que não sabia, o que não tinha dentro. Como podeis falar de mim, disse ele, sem me conhecer, sem estudar a minha obra? Eu hoje aqui, procurando dialogar, um livro seguro, eu só trabalho com livro seguro, eu não perco tempo lendo porcarias, não perco tempo. Eu só trabalho com livro seguro, espiritismo, obra de educação. Essa é a finalidade precípua da doutrina espírita. É a educação moral e cívica de todos nós, e espiritual, não é? Eu quero aqui hoje puxar três assuntos interessantes. Há 3 métodos principais através dos quais podemos procurar resolver os problemas do mundo. O primeiro é a revolução. Isso significa revolta violenta. O revolucionário tem, com demasiada frequência, uma perspectiva maquiavélica e justifica qualquer método para atingir seu objetivo. É verdade. No fim, pode estabelecer um governo de opressão quase tão retrógrado quanto o regime anterior. Os grandes educadores do passado, como Sócrates, Erasmo e Tolstói, observaram que a mudança tem de vir de dentro e tem de basear-se em princípios éticos. Então essa é a primeira ideia de mudança do mundo. Muitos políticos, muitos estudiosos foram por esse caminho. Mao Tse Tung foi por esse caminho, Adolf Hitler foi por esse caminho, e muitos ditadores espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil nós tivemos a ditadura militar, que foi por esse caminho, né? Aqui eu mando, aqui eu sou forte e rebento quem não quiser cumprir as minhas ordens. Então eu sou um ditador. Muitos de nós faz isso em casa, na família, que é a pequena república. Muitos tornam a família um ambiente de profunda ditadura. E prossegue Frederico Meyer. O segundo meio pelo qual podemos buscar uma solução para os problemas do mundo é a guerra. Heráclito, na Grécia, observava que a guerra é a mãe de todas as coisas e que cria as sementes do progresso. Hegel observou que a guerra decide o destino do mundo. Nietzsche disse certa vez que a guerra é a essência da civilização. Hoje, porém, sabemos que um conflito maior significa o fim da civilização. Depois de milhões de seres humanos haverem sido mortos no século XX, nossos dilemas são exatamente tão agudos quanto o eram no século anterior. Uma guerra atômica seria um pesadelo ímpar para a humanidade. E o autor termina dizendo com o que concordamos inteiramente. Nossa terceira alternativa é a educação. Opera lentamente, de modo revolucionário, não cria utopias repentinas, não oferece remédios mágicos, não faz promessas categóricas, exige esforço e disciplina. Desperta o homem para as suas próprias potencialidades criativas, para aquilo que William James chamou
de o eu mais amplo. Então, essa terceira hipótese da educação é que tem sido abraçada pelos filósofos, pelos homens sérios da sociedade. Nós vamos ver isso hoje em vários países do mundo, em vários países. E começamos pela educação, tanto a educação fundamental da escola, quanto a educação das famílias, do homem, da célula máter, do ser individual. Nós vamos ver isso na Coreia do Sul, nós vamos ver isso em vários países hoje super adiantados e que procuram tratar a todos de forma igual, respeitosa, de acordo com as leis, respeitando a todas as diferenças. Então nós precisamos começar a pensar nisso, mas começar a trazer isso da família. Começamos a pensar da família. E um instrumento fabuloso hoje é a doutrina espírita. Quem estuda a doutrina espírita de forma organizada e disciplinada, ele vai atingir essa iluminação que Jesus já tinha falado. Conhecereis a verdade e a verdade iluminará os seus passos. Jamais você estará em trevas, porque está sempre se dirigindo com base na lei divina e na lei dos homens. Tem pessoas que estão estudando a religião, principalmente a espírita, há 30 anos e continuam agressivos, rebeldes, brigões, invejosos, ciumentos. Por quê? Porque não deixaram o estudo entrar. Não entenderam nada. Não conseguiram trazer para a sua bagagem intelectual, ética, moral, o conhecimento. Esse conhecimento que liberta do orgulho, da vaidade, da agressividade, da falta de respeito. Nós precisamos trabalhar isso melhor. Nós estamos trabalhando por fora, mediunidade, fazer caridade, e às vezes você não fez a principal caridade, que é começar a se reformar intimamente. O que adianta você subir o morro, entregando um caminhão de litros de leite por dia, e tratar mal os seus companheiros, a sua família, viver emburrado, cheio de complicações? É sinal que o estudo não entrou dentro de você e, obviamente, que não pode sair bons frutos. Prefiro, no entanto, a velha definição de Platão, para quem a boa educação consistia em dar ao corpo e à alma toda a beleza e perfeição de que são capazes. É isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode, se estudar os 28 capítulos do Evangelho, se você estudar as obras básicas, estudar Jesus, e aqui estão as obras básicas, nessa sequência, de 1 a 3 horas por dia, você vai ver como que você vai fazer dentro de você a base intelectual, o conhecimento que o Mestre Jesus tinha falado e avisado a nós. É esse conhecimento que vai iluminar todos os seus sentimentos. Jean-Jacques Rousseau já tinha também falado isso, também falou isso há 300 anos atrás, que o homem se adequando às leis, ele enobrece seus sentimentos. Tal definição se aproxima muito da compreensão que nós, espíritas, temos acerca da finalidade superior da vida na Terra, que consideramos um estágio evolutivo, uma abençoada oportunidade de progresso em todos os sentidos, sobretudo o moral. A educação espírita colima a perfeição do indivíduo. Se você estudar e começar a fazer reflexões sobre o que você está estudando, de 1 a 3 horas por dia, e fazendo as reflexões, as corrigendas, você começa a se iluminar. Você começa a ver que você pode ser uma criatura que vai atingir, com certeza, a perfeição, pelos seus próprios esforços.
Ou por outra, procura dar-lhe elementos para que ele mesmo providencie o seu progresso moral. Você tem que ter esses elementos para você aplicar em você nas horas certas. Para isto, dissipa dúvidas, dirime incertezas, esclarece pontos obscuros, fortalece a fé, disciplina os instintos, aprimora os ideais, sublima os anseios, descortina novos horizontes, irmana as criaturas, irmanando os corações. Queridos amigos, esse é o caminho. O caminho é o estudo. Nós temos de parar de fazer brincadeiras sociais, teatro sobre a morte, como se a morte fosse uma piada. Nós temos que respeitar tudo e a todos. A primeira característica de quem estuda e compreende o estudo é o respeito a si e a todos os princípios de ordem ética, moral. Não tem outro caminho. Se nós não soubermos estudar, nós vamos ficar patinando no tempo e no espaço. E esse patinar faz com que a gente se atrase muito. E às vezes complica a encarnação. Nós precisamos mudar isso. Aqui no Evangelho, no capítulo 9 do Evangelho, que precisa ser estudado de 1 a 3 horas por dia em todos os seus capítulos, na sequência, ele diz assim, a benevolência para com os semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Vejam que interessante, nós precisamos estudar. Você só vai aprender a desenvolver a afabilidade e a doçura depois de 20 anos de estudos. Não é assim correndo, não existe essa cura que alguns estão dizendo. Nós precisamos estudar e não ficar escravos das ignorâncias, dos sensacionalismos, dessa mediunidade que estão espalhando por aí, tomando um tempo danado e escravizando você na ignorância. Estude e se liberte das ignorâncias. Ao estudar, você cria dentro de você a maior fonte de luz de todos os tempos que Deus criou para nós, que é você, por sua responsabilidade, conquistar os degraus da própria perfeição, da sua paz, construída por você, de maneira que termino esse pequeno bate-papo, não é palestra, é apenas uma forma de nós chamarmos atenção para o estudo das obras seguras, um projeto de estudo seguro, para que você seja o primeiro aluno a ser beneficiado pelos seus próprios esforços. Que a luz desse novo século ilumine você para seguir o roteiro seguro, iluminando o seu coração e iluminando os seus sentimentos. Um grande abraço. Fora do estudo não há salvação. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo, desde 1968, procurando aprender como estudante. Grande abraço, felicidades a todos.